Olá, amigo internauta, seja bem-vindo ao programa Consciência Próspera, esse programa de entrevistas que hoje tem um tema Diksha, é um tema bem especial que vocês vão amar de paixão. A convidada que está aqui presente, ela é iniciada pelos coordenadores ou os canalizadores dessa energia, né? A gente vai entender um pouco mais o que é o Diksha. Lembrando que o programa Consciência Próspera, ele tem o apoio do Instituto Biosegredo, que você pode acessar nesse site que está aparecendo aí embaixo. Também temos aí na parte técnica, fazendo a mágica acontecer, Alexandre Ferreira do Ale Production. Também um grande beijo e energias positivas para a nossa amiga Francesca Oberti, da imobiliária J. Santos Imóveis. Também apoia o programa Consciência Próspera. Lembrando que você que está assistindo o programa, se você gostar do tema, se divertir, se inspirar e de alguma maneira aproveitar as dicas que são transmitidas aqui, compartilhe com seus amigos, curta, divulgue. Nós temos aqui o prazer de receber aqui nos estúdios do programa Consciência Próspera, Diana Prem. Ela é sócia fundadora, né, da Uma Universidade Holística, e hoje ela veio brindar aqui com as suas experiências de vida. E para nós é um grande prazer, uma grande honra estar aqui com a gente no programa Consciência Próspera. Bem-vinda aqui, Diana. Obrigada, Samuel. Muito obrigada pelo convite e vamos esclarecer sobre todas as dúvidas da Diksha hoje, então. Muito bem. Mas, Diana, como é que começou o seu processo, o seu interesse por essa espiritualidade, por essa questão das energias? Como é que foi isso para você? Já faz muito tempo, há mais de 20 anos que eu já trabalho na área com as terapias complementares, ou terapias alternativas, como as pessoas diziam antigamente. Então, desde muito cedo eu comecei a trabalhar com isso, estudar e pesquisar, e sempre tive uma atração muito forte pela mística da Índia, né? Uhum. Então, por isso, inclusive, da Diksha. Então, há muito tempo já que eu pesquiso, dou aula. Então, eu dou aula desde os 21 anos. Então, faz bastante tempo. E você é apaixonada pela Índia, né? Você apaixonou pela Índia. Quantas vezes já foi lá para a Índia, né? Já fui para a Índia já 3 vezes e agora eu vou de novo no final do ano. Olha, e como é que é essa experiência, esse contato de ir até a Índia e ter as suas iniciações lá? Olha, a Índia, a minha primeira viagem, quando eu fui para a Índia, o que aconteceu foi que a Índia tem muitas misérias, né? A gente olha muito fora e reflete dentro. Então, na minha primeira viagem foi bem caótica, isso eu posso confessar. Agora, as 2 segundas foi, assim, uma maravilha. Posso te contar que tudo que eu vi lá, tudo que eu experienciei lá é uma iluminação, né? De estar lá, né? Legal, legal. Estar num lugar onde você está em contato com... Porque também tem uma grande variedade de gurus, mestres espirituais também, de energias, né? Uhum. Agora vamos focar um pouco nesse tema de hoje, que é o Diksha. O que significa a palavra Diksha? O que é o Diksha? Então, a Diksha ela pode significar várias coisas, mas a principal, a palavra quer dizer iniciação. Agora, a tradução, como nós traduzimos, é a bênção do divino. Bênção do divino. Isso. Então, o Bhagavan, né, que é esse mestre que canalizou, que trouxe essa energia, a gente não pode falar que canalizou, porque esse mestre, Sim. o Bhagavan, ele é um iniciado, né? Ele é um avatar, a gente chama isso de avatar. Ok, explicar para os nossos amigos internautas o que é o avatar, né? Então, avatar é a presença de Deus na Terra. Então, ele na Índia, nesse momento, ele manifesta a espiritualidade, a presença do divino na Terra. E aí ele traz a Diksha como uma técnica ou uma forma de você fazer uma conexão com a energia do divino. Ah, que bacana. Vamos mostrar algumas imagens aí também do Bhagavan. Essa é a fotografia, isso, né? Esse é o mestre Bhagavan, que é o nosso avatar, que ele representa a espiritualidade. E junto com ele tem a esposa dele, que é a Ama. E quando ele faz a imposição das mãos, né? Quando Sim. ele está fazendo essa imposição das mãos, ele está transmitindo a Diksha. Então ele coloca as mãozinhas assim, então toda vez que ele está com as mãos dessa forma, ele está trazendo a Diksha para que a gente possa ter uma conexão profunda com o seu divino. Então, segundo o Bhagavan, a conexão com o divino ela se dá com essa imposição das mãos, que é a Diksha, que a gente recebe uma imposição das mãos na cabeça. E aí, quando você recebe essa imposição na cabeça, acontece uma mudança no cérebro, que é uma ativação dos lobos e ativação e uma desativação. Então, toda vez que você recebe a Diksha, que pode ser uma vez por dia, pode ser uma vez por semana, você pode receber até 64 Dikshas, então faz com que você se conecte profundamente com o seu divino interno, que é uma porção de Deus que há em você.
Entendi. E quais os benefícios? Você falou de várias funções ou várias coisas que acontecem, mas quais são os benefícios que a pessoa, por exemplo, que recebe o Diksha tem relatado quando ele passa por esse processo, por exemplo, lá na universidade? Um dos principais, que é a função do Diksha, é despertar o ser humano. Essa é a função assim, que é principal que nós divulgamos e nós experienciamos isso. Então, toda vez que você recebe a Diksha, você entra em contato com essa conexão profunda com o divino e você entra em contato com o que nós chamamos de despertar. Então, a Diksha, ela vem agora nesse momento, que a gente chama momento de 2012, que é para beneficiar o despertar coletivo. Então, essa é a base principal da Diksha. Entendi. E se nós formos a fundo nessa questão do despertar, o que realmente é o despertar? Como é que nós, seres humanos, podemos nos tornar seres despertos? Segundo todos os ensinamentos do Bhagavan, despertar quer dizer a ausência do sofrimento. É você cessar os conflitos, completamente os conflitos. Então, quanto mais você recebe a Diksha ela é o instrumento, ela é a ferramenta, mais próximo você está de você interromper com esse vício que todo ser humano tem de sofrer. Uhum. Aí a gente vai entrar numa questão muito interessante, né? Quando as questões que entram muito nessa questão de sofrer, de sofrimento, são os conflitos ligados a relacionamentos. A sua opinião, quais são essas causas principais? De onde é que vem então essas causas? Essa parece que é até um pedido, uma coisa instigante que o ser humano quer buscar de um sofrimento, né? Por exemplo, do relacionamento. Os relacionamentos, quando a gente quando eu fui para a Índia, a primeira vez que eu tive contato com a Diksha, faz em torno de 7 anos, todo o foco que eles tinham lá e ainda tem hoje é trabalhar os relacionamentos, porque segundo o Bhagavan, vida é relacionamento. Não existe vida se não há relacionamento. Então, o primeiro passo é você trabalhar os relacionamentos com os seus pais, que é pai e mãe. Uhum. Então, se você não tem um bom relacionamento com seu pai, é muito provável, é bem possível que você não vai ter um bom relacionamento com a forma como você se relaciona com sua carreira e com o dinheiro. Sim. Que é como você faz ou como você produz o dinheiro, como você faz a prosperidade acontecer na sua vida. Então, segundo a visão do Bhagavan, você trabalhando com o relacionamento com o seu pai, você elimina todas as encrencas que você possa ter de lidar se você, nesse momento de vida, você não está próspero. Uhum. Né? E o resto dos relacionamentos tem a ver com a mãe. Então, todos os problemas, e não é só o Bhagavan que fala isso, né? Mas se você não tem um bom relacionamento, ou você não limpou o que nós chamamos de cargas emocionais, que envolve o relacionamento com a sua mãe, então todos os possíveis obstáculos da sua vida vão estar relacionados com esse vínculo com a sua mãe. Pois é, e boa parte das pessoas não pode nem reclamar que nesse ano, por exemplo, de 2012, não tem acesso à informação e conhecimento, porque está tudo aí aflorado, né? Está tudo muito à mostra, tudo muito disponível, a pessoa está muito fácil alcançar isso, ter a oportunidade de acessar isso. E nessa questão de relacionamentos, e essa questão também de jogos que existem, né? Como é que o ser humano pode deixar de ficar nesses jogos de poder, nessa questão do ego, dessa questão de que... Essa resistência, vamos falar disso, de resistência a esse despertar. Como lidar com essa resistência ao despertar que, por exemplo, é corriqueira em algumas situações da vida, em relação às pessoas? Quando a gente fala desses jogos, são jogos neuróticos da mente. Então, o ser humano, ele atua através da mente há muitos séculos. A gente pode dizer que uma era inteira de 5.000 anos, a gente tem atuado dessa forma e a mente atua desse jeito. Então, é como se nós funcionássemos de uma certa forma que nós estamos viciados ou nós estamos o tempo inteiro expurgando essas cargas. A Diksha, como uma ferramenta, ela vem nesse momento para aliviar as cargas, porque nós experienciamos no nosso dia a dia muitas cargas que elas são soterradas no nosso inconsciente. Cargas essas que nasceu lá quando criança, é isso? Pode ter nascido quando criança, quem acredita em outras vidas pode ser de outras vidas, e que sempre tem a ver com coisas que você não conseguiu experienciar completamente. Então hoje, quando a gente fala de jogos neuróticos, tem coisas que a gente pode expressar. Tem momentos na vida que eu posso expressar livremente. Agora, tem momentos da vida que você não pode expressar. Se você está muito bravo com o seu chefe, por exemplo, você não dá para você expressar muitas vezes. Né? Vai para a luz! Então, o que acontece é isso. Então, você não consegue experienciar, então você tem que vivenciar expurgando essas cargas de alguma forma. Né?
Então, quando você recebe a Diksha ela ajuda a que você elimine essas cargas, que são cargas de sofrimento, que estão ali, ou estão na superfície, ou estão soterrados no seu inconsciente. Então, toda a Diksha, ela promove esse alívio das cargas, que é o que nós chamamos de resistência, porque resistir é sofrer. E quando a gente fala de sofrimento, a gente consegue observar 3 tipos básicos de sofrimento, que é o sofrimento físico. O sofrimento físico são todas as dores físicas. Então, a dor, você não vai se livrar enquanto você estiver nesse corpo. Então, porque o corpo é sensível e ele foi projetado, arquitetado dessa forma. Sim. Então, ou pode ser a falta de dinheiro, ou pode ser as guerras, ou pode ser as doenças. Isso é conotado como dor física. A gente tem as dores psíquicas, que tem a ver com falta de reconhecimento, falta de amor, você não consegue amar nem ser amado, tem a ver com toda a energia do psicológico se movendo. Tem principalmente a ver com essa energia do sofrimento em si, psicológico, que é a pressão da mente, né? E o terceiro nível de sofrimento é o sofrimento existencial e espiritual. E esse terceiro nível é quando você já alcançou tudo. Você já alcançou os bens materiais, você tem uma saúde perfeita, você tem uma família perfeita, você tem reconhecimento, você tem segurança, você já alcançou tudo. Aí bate na sua porta quem? O sofrimento existencial. Aí você fica se questionando, será que isso é tudo? Será que é só isso? E aí o sofrimento, como Buda, aconteceu isso com Buda. Buda tinha tudo. Sim. Tinha um palácio, ele tinha reconhecimento, e ele, no momento, quando ele presenciou o sofrimento da humanidade, ele quis se retirar até ele alcançar a iluminação dele, né? Então, todo o foco dos iluminados, inclusive de Buda e do Bhagavan, do Osho, sempre foi esse despertar coletivo, que é conectar o homem a Deus, conectar o homem à espiritualidade. Então, por isso que o Bhagavan fala que a ausência do sofrimento é o despertar, é a iluminação. Boa parte das vezes a gente traz pessoas aqui no programa para falar sobre sentimentos, relações, esses jogos, esses esquemas mentais que às vezes descarregamos por muito tempo. A gente fala também de amor, né? Na sua opinião, o que seria o oposto ao amor? O oposto ao amor é o conflito. O conflito. E a ausência de conflito é o despertar, né? Então, basicamente, o ser humano vive em 2 estados, que é o estado de consciência elevado e o estado de conflito. No estado de conflito, é fato que você vai ter 3 coisas para você lidar, que é problemas com dinheiro, problema com relacionamento e problemas de saúde. Então, você sempre está transitando nisso, né? Saúde, ou falta de dinheiro, ou falta de infraestrutura, ou essa questão dos relacionamentos que são conflituosos. Então, você sempre está esbarrando nesses três itens, né? E quando você não está nesses 3 itens, você está no estado elevado. Que o estado elevado seria a conexão com Deus e a conexão com o amor, que é esse amor supremo, onde você consegue aceitar as pessoas do jeito que elas são, você consegue experienciar as coisas como são, não tem uma negação das coisas como são. Bhagavan diz que o processo de Diksha é um processo neurobiológico que afeta o cérebro. Como é isso? Como que é? Tem todo um estudo científico que muitos cientistas que foram para a UANES, né, que a UANES é um lugar onde a gente vai, vamos mostrar as fotos. Vamos ver mais umas fotos e a gente continua nessa resposta desse processo todo, neurobiológico. Vamos ver as fotos. Então, esses são as monjas, né? Então, lá na UANES, a gente tem os monges que cuidam de nós quando nós vamos para lá, e tem homens e mulheres, né? Então, o Bhagavan, meditação, o Bhagavan, nesse momento, ele está fazendo o que nós chamamos webcast. Então, webcast? Então, todos os sábados, nós temos um encontro com o Bhagavan da Índia. Então, nós nos conectamos com ele e nos meditamos com ele. E aí, a Ama, que é a outra avatar, então eles são 2 avatares, né? Quer dizer, um avatar em 2 corpos, né? Então, por isso que eles sempre aparecem juntos. O primeiro contato que eu tive com a Ama, eu estava meditando na frente dela e atrás de mim tinha milhares de pessoas meditando. E eu olhava para ela com os olhos fechados e eu a via um ser de pura luz. Eu nunca tinha visto isso antes, então foi a minha primeira experiência com a Ama.
E eles dois juntos, eles têm um trabalho grandioso na Índia e no mundo inteiro, divulgando o trabalho da unidade. E todo o trabalho deles, a Diksha, ela é a ferramenta básica que tem a ver com a energia da luz dourada, da esfera dourada. Que na Índia a gente conhece isso como um fenômeno. Esse fenômeno aconteceu em 1989, foi a primeira vez que esse fenômeno ele ressurgiu, porque o fenômeno da luz dourada, ele apareceu para o Bhagavan quando ele era muito pequeno, e ele ficou entoando durante 21 anos um mantra que se chama Mula Mantra, que é um mantra de suporte, que todos nós que somos iniciados, que somos professores e trainers dessa modalidade de Diksha, porque tem vários estilos de Diksha, né? Então quais são os estilos? A gente tem meditações que a gente faz com a Diksha. Então a Diksha que a gente considera a mais comum é uma imposição de cabeça, uma imposição de mãos na cabeça. E a gente fica em torno de 1 minuto, e isso todo doador de Diksha faz isso. Sim. A gente pode fazer a auto-Diksha. A gente pode fazer uma cerimônia de 64 Dikshas, onde você recebe Diksha e você doa Diksha. Então, isso normalmente acontece com quem já é iniciado. Entendi. Aí a gente tem a Diksha com símbolos religiosos, porque a Diksha, ela não é religião, ela não tem fronteira. Qualquer pessoa pode praticar. Então, hoje existem pais de santos, tem pastores, tem muitas pessoas praticando Dikshas, né? Então, tem pessoas que são terapeutas, tem donas de casa, então, muitas pessoas. Então, ela não tem fronteira. Então, qualquer pessoa pode aplicar a Diksha, né? E na Índia tem um templo também que eles construíram. E esse templo, a gente chama Templo da Unidade, que eles denominam como cidade, se chama Golden City, a Cidade Dourada. Que é onde você vai agora esse ano. Que é onde eu vou esse ano, no final do ano, que vou ficar em processo com eles 28 dias e depois mais 10 dias de treinamento. Que é o que normalmente quando a gente vai, a gente fica 21 dias em silêncio, aí a gente fica numa meditação que se chama Dark Room, que é a meditação do quarto escuro, então fica meditando no templo, então tem muitas coisas que acontecem lá. E você começou falando sobre esse processo que é um fenômeno da esfera dourada. Vamos até mostrar a fotografia que foi enviada, né? Que é da esfera dourada. Isso. Essa esfera é o símbolo que tem dentro do templo. Então, dentro do templo, toda vez que a gente vai lá, é um templo grande, né? Então, a gente fica conectado com essa energia. Então, lá, o que é o templo? O templo, a gente fala que ele é uma mandala viva que foi construída com todas as medidas corretas, num lugar específico, para que dê suporte para a humanidade inteira. Tá? Então, aí você fez a conexão quando você estava respondendo a pergunta do processo com o processo neurobiológico com essa esfera dourada, né? Isso, E como que essa esfera dourada afeta nessa questão dos processos neurobiológicos no cérebro? Porque tem a ver com a energia dourada que vai ser aplicada na cabeça de todo o receptor de Diksha. E aí, a função da Diksha, quando ela é doada na cabeça, né? Ela é para ativar e desativar os lóbulos frontais e parietais, para que haja realmente uma mudança. O que é que acontece em cada um desses lóbulos? Então, quando você ativa um e desativa o outro, você tem uma mudança efetiva na forma como o cérebro atua, de como ele atuava há 5.000 anos. Entendi. E aí esse processo está começando agora, então foi em 89, e o trabalho de todos os doadores de Diksha, ele ainda é prolongado até 2035. Tem bastante trabalho pela frente. Tem bastante trabalho. Então, todo o nosso propósito, e o propósito principal do Bhagavan, é que todos os iniciados de Diksha, eles possam alcançar essa libertação do sofrimento. Então, se chama a liberação do sofrimento. E o que o Bhagavan espera para esse ano, até o final do ano, é que tenha pelo menos 70 mil iluminados. 70 mil iluminados. E já tem muitos iluminados já. O termo iluminado ou desperto, né? Porque seria a pessoa que já alcançou o que nós chamamos de um alívio do sofrimento, talvez não total, mas imaginar que antigamente se você sofria 3 dias, agora você sofre meia hora, 15 minutos, então isso você já é considerado um desperto. E para aquela pessoa que, por exemplo, está assistindo o nosso programa agora aí via internet, e nesse programa ele está passando por um inverno da alma, noite escura da alma, que conselho, o que você pode passar
passar, que dica, que informação você pode transmitir para o nosso amigo internauta? Então, a primeira coisa, se ele puder receber Diksha, então hoje em São Paulo e no Brasil inteiro tem muitas pessoas aplicando Diksha, então uma dica é isso. E a outra é participar dos grupos de meditação, porque a Diksha, ela sempre vem acompanhado com um trabalho meditativo. Isso. Então, e isso faz com que a pessoa ela vá pouco a pouco se desapegando desses processos que são os processos de apego mesmo do sofrimento. Uma das coisas que eu estava folheando naquele material antes de começar a nossa gravação é sobre aquelas leis universais, as leis da vida. Você pode citar alguma dessas leis e como que elas influenciam também o nosso viver? Então, uma delas eu já até citei, que é essa lei de como você se conecta com a energia, o estado de conflito ou o estado de unidade. Sim. Então, essa é uma das principais. Aí a gente tem a lei da atração, tem a lei de tudo tem um preço, porque já que a gente está falando aqui de prosperidade, né, que é o programa de vocês, que é de ser próspero, então todos os mestres eles falam sobre isso, que tudo tem um preço. Tem pessoas que querem pagar um castelo, mas o preço de um casebre, né? Então isso não vai acontecer. Mesmo quando você quer desenvolver a tua espiritualidade, talvez tenha o preço de você, ou você passa por um processo, que é um processo num curso, ou você passa por um processo de dedicação de ir até a Índia e ficar 21 dias em silêncio. Então depende muito do que você quer alcançar, qual é a meta, qual é o objetivo, se é que tem algum, né? Que hoje em dia, pelo menos aqui no Ocidente, todo mundo fica focado, qual é o resultado, qual é a meta, né? Onde é que eu vou chegar, onde é que eu quero chegar, isso, entendi. Então a meta do Bhagavan é quantos mil? Pelo menos agora em 2012, 70 mil iluminados. Pelo menos 70 mil iluminados em 2012, né? Isso. E você também é coordenadora, olha só. A gente falou de prosperidade, essas leis de troca e tudo mais. Você é coordenadora da uma universidade. Que conta um pouco da história da uma universidade também. Bom, uma universidade hoje ela tem 25 anos. 25 anos, já é de maior. Já é maior. Já é de maior, já alcançou a maioridade. Isso, 25 anos. E eu estou lá com o Otávio, coordenando a Humani, já há 20 anos que eu estou na universidade. E lógico que durante esse período de 20 anos foram muitos acertos, muitos erros, muitos aprendizados, mas hoje a gente pode dizer que a gente está num momento de mudança, momento de transformação, como todas as pessoas estão. Então esse momento da universidade eu posso falar que é um momento de mudanças muito positivas. Ah, que bom, que bom. E positivo também é o meu sentimento aqui ao entrevistar a Diana Prem sobre o processo do Diksha. A gente já está vendo que já está terminando aqui a nossa edição dedicada ao Diksha com a Diana. Pedir para, agradecendo já, e pedir para você deixar uma mensagem para o nosso amigo internauta. Então eu gostaria de convidar vocês, que se vocês puderem comparecer ou na Humani ou em qualquer outro lugar em São Paulo que tenha essa sessão de Diksha, e você experiencia o que é receber uma Diksha, para que você possa sentir o que eu estou falando sobre a Diksha, que é essa conexão com o divino, porque a Diksha é isso, é reconectar você com a divina presença, que não importa a forma como ela se apresente para você. Muito bem. E nós aqui do programa Consciência Próspera agradecemos a sua presença, tão divinamente transmitiu esclarecimentos do nosso amigo internauta. E agradecemos você também que está acompanhando a gente via internet. Se você gostou desse assunto, se você curte essa temática, compartilhe com seus amigos, divulgue. E a gente também está fazendo um processo de divulgar essas vibrações que nós achamos salutares, interessantes, positivas para o mundo. E aí, quem sabe, colaborar um pouquinho para esses quantos mil? 70 mil. Para esses 70 mil iluminados. Quem sabe seja um deles, seja você, esteja iluminando a vida de outras pessoas, inspirando, desenvolvendo essas consciências mais abrangente, abundante e próspera. Beijo de luz para você. Espero você na próxima edição do programa Consciência Próspera. Até lá.